palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desfalecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Entenda bem, amados. Segundo alguns historiadores, eles relatam e eles afirmam que a parábola do juiz é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar. Segundo algumas traduções, segundo algumas editorias, têm interpretado esses textos, ou seja, essa parábola, de uma forma equivocadamente. Para mim falar a respeito dessa parábola, ou a respeito dessa viúva, eu tenho que trazer o contexto histórico. Segundo Flávio José, dentro de Israel havia dois tipos de tribunais. O primeiro tribunal, o tribunal judaico, o judaísmo. O segundo tribunal, o tribunal gentil. Segundo a história, vai dizer categoricamente e afirmar que dentro de Israel, até mesmo 3 ou 7 juízes julgavam a causa das pessoas. Mas a situação das viúvas era uma situação meio que precária. Quando se trata de viúva na Bíblia, não está simplificamente afirmando ou generalizando que todas as viúvas naquele tempo, porque tinha bastante, eram pessoas de idade. Não era pessoas de idade, porque muitos casavam ainda no início da sua mocidade, da sua juventude, e por elas casarem novas demais, chegava um tempo do seu marido no trabalho, ou de forma de doença, ou etc., outras áreas, eles iam a óbito. Agora, aquela mulher, ficando com a família do marido, a qual era falecido, ela vivia uma situação precária, porque ela era submissa à família, ela tinha que obedecer, e ela não tinha o requisito que verdadeiramente tinha que ser dado a ela. Saindo aquela mulher dentre a parentela do esposo e voltando para a sua, ela ficava numa situação mais difícil, porque o dinheiro que era dela, que estava com a família do esposo, agora tinha que ser devolvido e ela não teria mais direito ao dinheiro. Segundo a história e segundo a Bíblia, vai relatar categoricamente uma mulher sendo viúva, ela ficava sem finança alguma, o dinheiro era devolvido para a família do esposo. Então ela ficava sem apoio da sociedade, sem apoio do povo. Se nós ler o livro de Gênesis, capítulo 38, no versículo 14 e no versículo 19, vamos entender que ela se vestia de uma roupa que demonstrava a sua situação precária. Então a Bíblia vai narrar, Jesus vai contar uma parábola dizendo a respeito de uma viúva, por mais dificuldades que ela enfrentava, por mais situações difíceis que ela passava, ela não deixava de buscar a Deus. Ou seja, ela orava a Deus e batia na porta do juiz, porque os juízes daquela época, nem todos eram honestamente, nem todos levavam uma vida honesta, nem todos eram um homem humano. Tinha muitos juízes que eles eram desumanos. Então aquela mulher, ela dá queixa para Deus e bate na porta do juiz. Aquela mulher, excessivamente, ela bate na porta do juiz e corre e dá uma queixa para Deus. Eu já quero abrir um parêntese e entregar um áudio de Deus para cada um de vós que vai ouvir esse vídeo. Não desfaleça da sua oração. Não para de orar. Sabemos que a oração é uma pedra fundamental na vida do cristão, da vida do servo separado de Deus. Eu não estou falando de pessoas que têm uma vida com Deus dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Fica dentro da igreja, cultua à noite, de dia está no fundo. Eu estou falando de discípulos autênticos,
homens e mulheres que participam do discipulado, pessoas que têm um caráter cristão. Não desfaleça do teu objetivo, seja fiel no pouco, que no muito o Senhor lhe colocará. Grande é a peleja. Aquela viúva, ela questionava para Deus e batia na porta do juiz, e esse juiz, ele não respeitava nem a Deus e muito menos os homens. Isso significa e retrata pela história, pelo contexto histórico, que esse homem, ele era gentílico, ou seja, ele era um ímpio, ele era um homem que não respeitava, não queria saber sobre os mandamentos, os preceitos de Deus, e muito menos respeitava os homens. Mas através daquela oração, Deus deu a vitória àquela viúva. Até quando tu vai continuar dessa maneira? Até quando tu vai ficar desse jeito? Até quando tu vai se encontrar nessa situação? Ei, bate na porta, porque aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Pedir, dá-se-vos-á. Deus é fiel para cumprir com as tuas palavras. Deus é fiel para cumprir com os projetos dele na tua vida. Não deixa o diabo, não deixa Satanás arrancar, roubar os teus sonhos. Não deixa esses prepotentes, não deixa esses prepotentes, pessoas que não é capaz e acham que não é capaz, você também não é capaz de alcançar, e com isso tem tentado frustrar os teus sonhos, com isso tem tentado destruir a tua chamada, acabar com o teu ministério. Em nome de Jesus, vai acabar, subiandará, eu vim te dizer, não desanima, não deixa, não para, pede, porque Deus vai te dar. Deus, ele é fiel e te darás a vitória. Questiona para Deus e bate na porta. Dá parte para Jesus e grita. Deus vai te dar a sua